Paz do Senhor, meus irmãos. Nesta manhã de quarta-feira eu vou ler apenas a primeira estrofe do Salmo 40. A primeira estrofe do Salmo 40 que diz: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência. A paciência é uma das grandes virtudes, do cristão. Que ela não adianta pedir a Deus, não adianta orar, clamar, buscar, não. Ela é consequência. A paciência é consequência. Você aprende a administrar e a ser dependente de Deus, e a controlar as situações, sabendo que a seu tempo todas as promessas te alcançarão. E Davi disse: esperei com paciência no Senhor. Irmãos, me parece um tanto complicado falar de esperar com paciência. Lembra que Davi foi ungido rei e Saul nem podia saber que Davi já era rei? E depois tinha a passagem de Golias, que tudo aquele... E Deus usa Davi grandemente, confirmando assim o seu ministério. Davi, se fosse um rei qualquer, que não fosse segundo o coração de Deus, poderia ter ordenado a própria morte de Saul e os próprios filhos que estavam lá poderiam fazer isso. Não. Davi temia a unção que estava em Saul e não a Saul. Esperar com paciência. Então, se você olhar, antes de todos os grandes homens de Deus, antes de ser ascendido, antes de você chegar ao topo, ao auge da sua vida espiritual, houve primeiro uma grande decepção. A decepção precede a vitória. Parece até uma incógnita quando eu digo que a decepção precede a vitória. Observemos Moisés sendo fugido do Egito para não morrer envergonhado, seus irmãos o ofenderam. E Moisés fez o curso de aperfeiçoamento mais longo que alguém pode fazer. Apesar de, literalmente, ele foi o único homem da história da Bíblia formado em todas as ciências de um povo. E olha que os egípcios eram uma das ciências mais avançadas, que até hoje se tenta descobrir algumas coisas. E Moisés, a Bíblia diz que ele foi preparado para ser rei e foi formado em todas as ciências do Egito. Intelectualmente era um homem preparado, mas ainda não estava preparado para ser um bom líder, estava preparado para ser um rei. E Deus levou Moisés ao deserto, e lá Moisés fez o curso mais completo. O deserto é o silêncio de Deus. E o silêncio de Deus não significa abandono. O silêncio de Deus é você no processo de lapidação na oficina do Senhor. Moisés foi lapidado por 40 anos para depois retornar ao Egito. Talvez eu esteja falando para alguém que está nesse silêncio de Deus e clama e Deus não fala. As pessoas parece que até ele nem existe. Deus está te capacitando, Deus está te lapidando, Deus está te preparando para uma coisa muito maior do que o que você imagina. A lapidação não tira o teu valor. A lapidação aumenta. Deixa eu me falar um pouco de lapidação, porque aconteceu uma coisa comigo. Certa feita eu fui comprar uma meia aliança de diamante na minha cabeça. Era uma meia aliança em diamante, ouro com diamante. Era uma meia aliança com 9 pedrinhas de diamante. E assim eu fiz. Chegando ali em Salvador, comprei essa meia aliança com 9 pedrinhas de diamante. E quando fui recebê-la, que peguei a nota, estava escrito uma meia aliança em brilhante.
E eu, ignorantemente, falei para aquele vendedor, comprei uma aliança, uma meia aliança de ouro com diamante, e na nota fiscal está dizendo que é uma meia aliança com brilhante. E ele riu da minha ignorância e disse: Senhor, diamante é pedra bruta. Quando você acha, ele é um diamante. Quando você lapida, ele é um brilhante. Ele só aumenta o seu valor. E assim é o silêncio de Deus. É Deus te lapidando para uma coisa muito maior. O maior curso de Deus está no seu silêncio. O silêncio de Deus não é o abandono, mas é a sua capacitação para essa paciência, para aprender a esperar no Senhor, para aprender a ser dependente no Senhor. Ali no deserto, Moisés não tinha nada. Lá no Egito, ele era para ser servido. E Deus levou Moisés por 40 anos no deserto, para que Moisés aprendesse a ser dependente totalmente do Senhor. Depois de 40 anos, Deus disse: você está pronto, está aqui o seu certificado. Volta e tira meu povo do Egito. Se você estiver nesse silêncio de Deus, lembre-se, Deus jamais te abandonou. Deus está te capacitando, está te lapidando para uma obra tão grande que você nunca imaginou. Nunca passou na cabeça de Moisés ser um libertador do povo de Israel. Nunca passou. Mas passou na cabeça de Deus. Deus pode estar te lapidando, pode estar te preparando, te capacitando. Mas, mais uma vez eu vou te lembrar. Davi disse: esperei com paciência. Davi esperou para mais de 20 anos. Mas a seu tempo foi o rei de todo Israel. Então faça como Davi. Não tente antecipar as etapas. Não antecipe. Na vida espiritual você não pode antecipar nada. Cada coisa tem seu tempo. A seu tempo Deus irá te exaltar grandemente e todos vão te ver o que Deus há de fazer na sua vida. Porque você agora, você estava no deserto, você estava fazendo um curso de paciência, um curso que te ensina a ser dependente do Senhor e olhar tão somente para Ele como autor e consumador da tua fé, sabendo que mesmo que todas as portas se fechem para você, Ele te tomará por cima. As cadeias caem, as portas se rompem, mas ninguém impedirá o trabalhar de Deus na sua vida. Pense nisso. O deserto é a oficina de Deus te lapidando para te dar ainda mais do que o que você imagina. Pense nisso. O silêncio de Deus não é o abandono, é a capacitação para uma obra imaginável que nunca passou na sua cabeça. Bom dia.